Estamos ao vivo mais uma vez e eu já começo esse vídeo aqui te falando que Pedro era realmente um cara incrível e diferenciado, né? Pedro, você lê nas escrituras, você vai lendo e você vai comparando, cada um tem um seu diferencial dos apóstolos, mas Pedro realmente é incrível. E nesses dias, estudando aqui a epístola de 1 Pedro, todos os dias relendo, quantas vezes nesses últimos 15 dias eu li o capítulo 1? Mais de 30 vezes eu li o capítulo 1 de 1 Pedro. E uma coisa que eu noto que é incrível é que Pedro tem uma. Ele tem uma característica, falou muito ao meu coração nesses dias, que Pedro ele é exagerado. É exagerado. E tem as partes negativas disso, quando ele diz: Senhor, estarei com o Senhor até o final, né? Vamos lá, vamos junto, ninguém vai te pegar. E aí ele é agressivo e ele é sangue no olho lá com a para cortar a orelha de Malco. E eu acredito, né, que ele nem queria só cortar a orelha, ele queria cortar a cabeça de Malco. É que Malco, eu acredito que na defesa natural ele fez assim e cortou a orelha. Mas o que ele queria era cortar o pescoço, a cabeça. Ele era assim. E nós vemos estudando, ele é exagerado numa parte boa. Porque sempre que ele vai elogiar, ele dá vários elogios. É como aquela hipérbole, né? A regra do português é chamado de hipérbole isso. Hipérbole, né? Quando você chega na casa de alguém e você quer exagerar para definir o que realmente você está sentindo. Então você chega na casa de alguém e você diz, quando você tem intimidade, né? Foi para almoçar ali, foi para lanchar, e a pessoa pergunta para você: "Você tá com fome? Leonardo, você tá com fome?" E aí você tem intimidade. Eu tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Eu vim aqui, ó, tô morrendo de fome. Você vai num rodízio, né? Você ficou um bom tempo sem comer, você chega no rodízio. Ei, vocês já estão com fome? Eu tô morrendo de fome. Realmente você tá morrendo de fome? Claro que não. É apenas uma frase para definir ali, para dar um exemplo, que você tá com muita fome. Mas ninguém liga pro SAMU, né? Tá com muita fome, liga pro SAMU desesperado. Não. É apenas um exagero para definir ali, para dar um exemplo de como você está se sentindo. E Pedro é assim. Então eu quero ler hoje, nós vamos entrar hoje no nono dia, né? Então hoje é o décimo dia hoje, que nós estamos no estudo de 1 Pedro. Mas antes de ler todo onde a gente está agora, do versículo 1 até o versículo 10, eu quero mostrar isso para você, como isso é bom em Pedro, diferencial, até que ele tem dos outros apóstolos, e até do apóstolo Paulo, né? O 2, olha, eu marquei aqui o versículo 4, olha o que ele diz. Para uma herança. Ele poderia simplesmente dizer, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança maravilhosa. Poderia falar assim, definiu. Mas ele diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Então ele está dizendo assim, ele está dando uma definição exagerada, assim, não exagerada que seja mentirosa, mas exagerada porque ele está querendo definir que ela não é simples, ela é incorruptível, não se perde valor. Nós já estudamos isso, né? Você está chegando aqui agora, nós estamos nesse estudo já e nós já focamos nessas três coisas. Incontaminável e que não se pode murchar. Incrível, ele está definindo isso. Ele está sendo exagerado. E aí o versículo 8 também diz assim: ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo indescritível e glorioso. Eu não consigo definir para vocês em palavras, mas nós não vimos, mas nós cremos. E nós vamos, né? Indescritível e glorioso nós vamos receber de Deus. Vos alegrais com grande alegria. É a coisa mais fantástica que vocês podem viver na vida. Você está vivendo agora que você entregou a vida para o Senhor Jesus. Indescritível, glorioso. Ele está sendo o quê?
exagerado. Eu queria começar esse vídeo dizendo para você, a sua fé é assim, ousada e exagerada? Ou você, quando vai falar de Jesus, você fala meio canhado, meio assim e tal? Não, temos que ser como Pedro, exagerado, não no exagerado de mentira, mas do exagerado de apaixonado, é algo maravilhoso, eu tô vivendo. É isso. Pedro me chama a atenção nisso. Queria começar esse vídeo começando falando sobre isso, mas vamos voltar. Hoje é o 10º dia da nossa live e você tá firme todos os dias? Eu quero falar para você que tem sido desafiador para mim gravar todos os dias, tem sido desafiador. Leonardo, é desafio assistir o devocional todos os dias. Imagine para mim que estou fazendo o devocional e gravando. É um desafio, mas é um desafio prazeroso. Tenho prazer nisso. Tenho prazer nisso. Eu quero dizer para você que com muita responsabilidade eu tenho estudado e gastado tempo para trazer algo vivo para mim, para você, primeiramente para mim, porque eu creio que é isso que faz a diferença. Não é o muito que você sabe que está escrito aqui, mas o pouco colocado em prática que tem o poder de transformar a sua vida. Então seja muito bem-vindo. Vamos lá. Pegue a sua Bíblia aí e vamos ler. Eu quero ler hoje com você para finalizar essa semana. Hoje é o 10º dia, finalizamos a segunda semana. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e vamos ler todo o versículo de 1 Pedro, do 1 até o 12. Separei para a gente ler. Então pegue lá, vamos lá. Olha o que ele diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros despertos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Eleitos. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe que aqui eu coloquei em evidência, aqui em destaque, algumas palavras. Você que está fazendo esse devocional desde o começo, você consegue ler essas palavras em destaque e você consegue explicar elas sem seu bloco de anotação? Eu coloquei algumas, a gente explicou várias aqui que não estão em evidência, mas o que eu estou treinando dia após dia é não só gravar por um tempo, mas aprender. Então, cada palavra aqui que eu leio, eu já consigo entender o que a gente estudou, que Pedro estava querendo dizer, onde está a outra referência. Você já consegue fazer isso? Então, por exemplo, aqui ó, no versículo 13, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia. Lembra que a gente falou sobre isso? Grande misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, você consegue fazer essa explicação? Misericórdia é diferente de graça. Graça é favor imerecido, é quando eu recebo algo que eu não mereço. A nossa salvação é uma graça de Deus. Por quê? Porque eu não mereço. E não tenha nada que um homem possa fazer para merecer a salvação. Mas ela é me dada sem eu merecer, pela graça. Favor de Deus, favor imerecido. E a misericórdia, que foi o motivo pela que ele nos salvou, não foi pela graça. Então nós fomos salvos pela graça. Pedro que diz que não fomos escolhidos, eleitos, né? Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Misericórdia, diferente de graça, é não receber o que merecia. Misericórdia, a gente merecia ser condenados eternamente, mas pela sua grande misericórdia, ele não nos dá o que nós merecemos. Aí eu já consigo me lembrar da ilustração que eu dei de um filho mal criado. Você consegue fazer isso? Nos gerou de novo. Por que nos gerou de novo? A nova natureza, novo Adão. Nós explicamos isso. Você consegue fazer essa distinção? É por isso que eu estou insistindo. Esses estudos não dá muito like, não dá muita divulgação. Por quê? Porque para você estudar, você tem que ser constante. Ainda mais nós que estamos estudando todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias. Tem que ter constância, tem que querer. E assim, isso não fala todos os dias sobre aquilo que você precisa ouvir ali. Vamos dizer assim, você digita aqui no YouTube, o que fazer no dia mal. Aí você vai ouvir falando sobre isso. O que fazer para dar a vida eterna. O que fazer para prosperar.
E aqui a gente está fazendo diferente. Então a gente está seguindo versículo por versículo. E isso não dá audiência em si. Entendeu? Não dá tanto audiência num primeiro momento. Então, para você que quer mesmo a palavra que está aqui, vai exigir de você constância. Mas essa é a diferença. Você vai pegar aqui a palavra que a gente está construindo aqui de 1 Pedro e você consegue explicar, você está entendendo a palavra. Não só palavras aqui para o seu dia a dia, mas você está entendendo a palavra. O que, que o apóstolo Pedro estava pensando quando ele escreveu? O que, que o Espírito, na verdade, estava despertando ele, direcionando para ele falar? O que ele queria deixar para a igreja? E aí a gente vai... E isso, eu sou impressionado e impactado por isso. Amém? Então, com calma, bebe sua água aí. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminado e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado no poder de Deus para salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Versículo 6. Que vós, versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristado com várias tentações. Então ele disse, ó, maravilhoso, não se pode murchar, você não vai perder. Mas é necessário, eu quero te dizer, não quero te enganar, vai ser necessário, nós vamos passar por várias tentações. Por que isso? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Melhorou? Se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Agora o versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvando inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada. Olha só, quero parar aqui no versículo 10, e ele está dizendo aqui, o apóstolo Pedro, vamos lá. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Tudo que Deus vai fazer, ele vai se mover, ele direcionava, ele falava com seus profetas. Então, ele sendo Deus, poderia fazer quando ele quer, e ainda pode, né? Fazer quando quer, porque quer, qualquer momento. Mas sempre ele direcionava os seus profetas a falarem, a profetizarem o que viria a acontecer. E aí, aqui está falando que eles, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Eles, no Velho Testamento, os profetas, eles profetizavam que haveria uma graça que nós experimentamos agora, mas eles não experimentaram. Então tá falando aqui, ó, que eles diligentemente eles falavam sobre a graça de Deus. Eles nem sabiam o que eram. Eles nem sabiam como isso ia acontecer. Eles estavam pregando sobre algo que eles não tinham conhecimento. Aqui nós estamos experimentando. É isso que o apóstolo Pedro aqui está falando. Indagaram que tempo ou que ocasião de tempo. Quando isso vai acontecer? Isso é maravilhoso, imagino eu falando. Isso é quando isso vai acontecer. Nós queremos saber. Então eles indagavam, eles perguntavam, eles queriam saber. Os profetas ali falando que ocasião isso vai acontecer. E o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Então, eles estavam... O Espírito no Velho Testamento, como você sabe, ele não morava, não habitava neles, como em nós, casa de Deus. Mas eles vinham sobre eles por um período. Então, vinham sobre eles e eles indagavam e falavam, haverá um tempo da graça. Eles falavam sobre um homem que eles não sabia quem era. Imagine o profeta Isaías falando sobre o Messias.
as características do Messias, a característica ah, de como seria a entrega dele, o sacrifício, ele falando de todas as características, falando do que ia acontecer, mas ele não sabia quem era. Imagine, Espírito Santo movendo sobre ele, ele escrevendo, mas ele escrevendo sobre alguém que ele não conheceu, não ia conhecer, e dando todas as características. Incrível isso, falando de um tempo que viria, que nem ele mesmo viveu. E ele falando aqui sobre o sofrimento de Cristo havia de vir à glória que se lhe havia de seguir. Aqui, presta atenção nisso. O que o apóstolo Pedro está nos mostrando aqui é um princípio. O que ele está nos ensinando aqui é um princípio, é um modelo. Ele está falando aqui, o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Não existe glória sem sofrimento. Esse é o modelo. Esse é o princípio que ele está ensinando. Não existe restituição sem preço a ser pago. Não existe salvação sem preço entregue na cruz do Calvário. Não existe glória sem sofrimento. Ele está nos ensinando um princípio. Então, é necessário que eu e você devemos passar por provações. Por quê? Porque não existe glória sem sofrimento. Não existe glória sem ser aprovado por Deus. É o que ele está nos ensinando. Até Cristo foi assim. E eles profetizavam isso. Eles profetizavam ensinando. Versículo 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministravam essas coisas. Olha que incrível. Eles estavam ministrando sabendo que não era para eles, mas que seria para nós que viríamos no futuro. Então, ele está falando aqui, ó, que não existe glória. Quero gastar esse tempo sem sofrimento. E que Jesus nos ensine, aquele que não renunciar a si mesmo todos os dias pode ser o meu discípulo, negar. Então não há glória se não há negação de si mesmo. Negar a sua vontade. Não vai haver. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Então tem que se negar. Tem o sofrimento. Tem abrir mão. Você chegou aí porque passou por um processo. O que você está vivendo na sua vida, que você vê que é uma coisa boa, uma coisa boa, é um testemunho seu forte, você pode observar, estudar e observar e lembrar. Tem processo, né? Tem processo. E esse processo, você vai verificar que teve o quê? Luta, dificuldade, sofrimento. Então você vai ver um filho. Um filho. O filho é um dos maiores tesouros que um homem ou uma mulher pode viver em terra, na terra, né? Ter um filho. Sua sequência ali, a sua continuidade em vida. Mas para ele vir à luz, tem o quê? Muito sofrimento. Eu falo em vários aspectos. A mãe, para gerar, para dar à luz, tem muito o quê? Sofrimento. Tem glória. Pegar ele no colo, ver ali pela primeira vez, tem glória. Tem uma recompensa, tem vida ali. Uma recompensa maravilhosa. Mas antes tem muito o quê? Muito sangue, gritaria e o pau tá quebrando. Para sustentar, você chega, o menino tá lá na formatura. Que maravilha, tá lá na formatura. Tá vindo ali com o chapéuzinho, vai jogar pro alto. Mas para você que é pai presente, ou você que acompanhou presente ali na vida do filho, tem uma história que poucos sabem. Então isso também nos conecta. Se você conversar com toda pessoa de sucesso, na grande maioria, que começou a empreender algo e agora está vivendo uma empresa, um empreendedorismo que começou do nada, você vai ver uma história de sofrimento e luta e aprovação. E processos que ela passou, todo mundo. E isso nos conecta. Se você chegar uma pessoa e ela diz assim, ó, eu tenho esse negócio aqui, eu ganho
Vamos colocar por baixo, 30 mil por mês. Como é que você ganha isso? Conta a sua história. Ela fala, eu ganhei a herança do meu pai já tinha isso daqui, e aí eu só tive que dar continuidade, e as coisas estão avançando aí, ó. Isso não conecta. Ah, que legal. Aí você olha para sua vida e você ganha 1.500 por mês. Fala para ele é fácil. Ele teve um pai, eu não tive. Então se eu tivesse um pai também para me dar isso, esse negócio para me continuar, a minha vida estaria sido diferente. Então ele é um filhinho de papai que teve, não conecta. Mas se a pessoa chega e ela fala a mesma história, ó, vocês estão vendo isso aqui, ó, hoje. Hoje eu ganho desse negócio aqui 30 mil reais. Mas no começo eu sei o que é passar necessidade para investir nesse negócio aqui. Eu sei o que é comer só pão durante o dia, durante 15 dias, para poder comprar mercadoria para esse negócio. E aí o cara vai falando das lutas. A gente começou lá em casa, a gente começou na varanda, e a gente abriu mão de tantas coisas, e a gente investiu. E eu lembro a primeira vez que a gente comprou um freezer, e aí ele vai contando. O que que isso faz com você? Te conecta. Você fala, cara, que história incrível. Que história incrível. Nossa, que superação. E toda essa história tem o quê? Processo. E processo nos conecta. Por quê? Fomos criados com isso. Em Deus, já. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que, que ele está falando? Processo. Eu sou casado há 19 anos. Uma benção. Eu posso contar vários testemunhos para você de graça e de bondade. E algo incrível que eu vivo nesses dias, que para mim é um dos maiores tesouros, se não o maior que eu tenho em terra, assim, naturalmente, é a minha família. É casado há tanto tempo, desde muito novo, com as minhas filhas adolescentes, pré-adolescentes, um ambiente de família, de vida, de graça. E eu posso contar para você vários níveis de processo, de escolhas que precisou ser feita. Muita luta, crise, sofrimento, sangue, suor. Mas tem a recompensa. Então, tudo na sua vida que tem graça, bondade, você tem um testemunho para contar, você vai ver. Tem processos que você respondeu. É a mesma coisa hoje. Então é um processo que você está passando. É luta. Muitas coisas é escolhas erradas que a gente fez lá atrás. E outras são processos. Mas ainda que seja consequência de escolhas erradas, ainda é um processo. Responda. Então você vê Davi. Davi, ele foi ungido rei. Eu coloquei o exemplo aqui. Foi ungido rei. Só que não foi automaticamente. Depois que ele foi ungido rei, demorou várias décadas para ele se tornar rei. E ele teve que passar pelo processo, perseguição, teve que se esconder nas cavernas aí, perigo de morte e tantas outras coisas que você, conhecendo a palavra, você sabe. Mas ele respondeu esse processo, não foi automaticamente. E respondendo a esse processo, ele viveu o que Deus tinha para ele. Então, às vezes, Deus dá algo, unge, esse é meu escolhido, mas não foi na hora. Esse é meu escolhido, é esse que eu quero. Esse vai ser o rei, futuro rei de Israel. É esse daqui, Davi. É para mim escolhido. Vai lá ungir ele. Tá, ungiu. Foi na hora que aconteceu? Não foi. Ele teve que passar pelo processo. Mas eu te garanto, ele quando foi rei se tornou um rei muito melhor do que se ele fosse no começo, penso eu, por causa da experiência que ele teve, pelas respostas que ele deu durante o sofrimento e a crise dele. Tá entendendo? Então, é um processo. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Então não tem outro caminho. Essa história nos conecta, não tem outro caminho. O nosso caminho é esse. Temos que passar por várias provações, várias tentações. Não tem outro caminho. Esse é o caminho que Deus definiu dessa maneira. Que fosse assim. E por, e por que é mais difícil? Por que eu recebi essa pergunta? Até coloquei aqui para não esquecer. Por que é mais difícil? Eu tenho a impressão de que é mais difícil para quem é filho de Deus do que para quem não é. Então tem pessoas que falam assim para mim, Leonardo, depois que eu me converti, eu vim para a igreja, eu estou no discipulado, eu estou caminhando, parece que tudo é mais difícil. Por que se torna mais difícil? Eu já dei várias respostas diferentes. Como é que eu penso hoje? Como é que eu respondo hoje? Eu falo assim, sabe por quê? Porque Deus está te preparando para coisas maiores.
para governar. Então, para nós é mais difícil. Por quê? Porque ele quer te ensinar e te preparar para governar. Então você disse, eu vou governar. A Bíblia diz, ao vencedor. Apocalipse, vários, já falamos sobre isso. Para governar, para estabelecer, para ser cabeça. E o mundo não. O mundo não está sendo preparado para isso. Com as suas escolhas. Então, parece que é mais difícil. Mas as várias provações também vai dar um nível maior de glória, diz o apóstolo. O que você está fazendo parece que ninguém está vendo, mas estão vendo. Então as pessoas falam assim, não precisa de tudo isso, por que você é tão intenso em Deus? Não precisa de tudo isso. Só que na hora da dificuldade, que essa mesma pessoa passar, sabe quem que ele vai chamar? Ele, para resolver a vida dele, ele não quer o meia boca, ele quer o quê? Quem é intenso. Se essa pessoa que chama você, muito intenso, para que tudo isso? Ela passa por um problema grande de vida. Na vida dela, ela passa por um grande desafio. E ela precisa que alguém ore por ela. Sabe quem que ela vai chamar? Ela não vai chamar o meia boca. Ela não vai chamar aquele que de vez em quando vai, de vez em quando tá no mundo que ela conhece. Quem que ela vai chamar? Ela vai chamar o intenso. Ela vai chamar aquele que é intenso. Ela vai chamar que por quê? Porque isso se conecta. Então é isso. Então, você está passando por várias provações, você está no processo, responda, vamos para cima. Deus tem grandes coisas. Então, eu vejo por aqui, ó, quero terminar esse tempo, nós estamos com 26 minutos. Geralmente as nossas lives aqui demoram 30 minutos, então eu tenho 4. Se você chegou aqui, a grande minoria chega até o final. Eu estou falando para poucas pessoas. Se você chegar até aqui, você vai comentar, eu sou um dos poucos. Ou você vai escrever a palavra poucos só, eu já vou saber. Escreve assim, poucos, e eu vou saber. Nos comentários. Tá bom? Escreve aí agora, poucos. Então, qual que é o seu, o que você quer em Deus? Não é um bate-papo agora sobre um sonho que Deus tem a obrigação de realizar os seus sonhos, mas o que Deus tem para você? O que Deus falou para você? Deus tem algo que ele liberou sobre a sua vida? Você tem algo que queima seu coração? Que aquece o seu coração? Muitas pessoas vão ganhar com isso. Deus falou, você tem a clareza? Vai para cima, vai. Mas as portas não estão se abrindo. Tem vezes que não vai ser simplesmente uma mágica, tem insistência. Quero dar um exemplo para você aqui, ó, com isso que eu tô gravando todos os dias. Por que eu tô gravando todos os dias? Porque eu quero ser famoso, eu quero ser conhecido? Não. A um primeiro momento não é isso. Eu acredito que as redes sociais é sim, te dá uma autoridade, você conecta com pessoas que muitas vezes você nem conhece, tá do outro lado, ele vai gostar do jeito que você fala, vai conectar com você, não vai conectar com o outro, vai encontrar o evangelho. E sim, tem tudo isso, mas a princípio é porque Deus colocou isso no meu coração como um chamado e um propósito. Me deu as direções. Então eu estou fazendo no começo. Se você for pegar os nossos vídeos agora, os meus vídeos agora, no começo, todo o canal do YouTube não tem visualização. Então você vai ver 10 visualizações, nos primeiros dias. Estuda um pouquinho sobre a plataforma. É maravilhoso. 10 pessoas te ouvir. Por quê? Porque primeiramente quem vai te ouvir é quem te conhece. E quem te conhece não vai dar muito valor para o que você fala. Por quê? Porque te conhece. A intimidade é o maior motivo pela desonra, é a intimidade, o conhecimento. Tu te conhece muito. E Jesus já falava sobre isso. Quando ele disse que não pôde fazer ali muitos milagres, por quê? Porque o povo falava, esse daí não é o filho de José? Os seus irmãos aqui te conheciam. Então ele não pôde fazer ali muitos milagres pela falta de honra, de não reconhecer ele, a dificuldade de reconhecer ele como filho de Deus, como Deus, Salvador, o Messias. E é assim. Então, quem vai ser os primeiros que vão conectar? Não são quem te conhece, porque quem te conhece vai ver um pouquinho, já familiarizou, ele não te ouve, ele vai embora. Então, para chegar novas pessoas que não te conhecem e ouvir, leva tempo. Só que você não vê os resultados, porque são 10 visualizações, dá muito trabalho gravar, dá muito trabalho estudar para preparar. Você falar com a câmera é difícil. Você vai ver a cada dia que vai melhorar. Você notou que o cenário mudou? O cenário mudou. As luzes mudou. É diferente do começo. A tendência é melhorando a cada dia que vai. Mas quem está disposto a passar com você esse processo? Pouquíssimos. E eu falo para você, os da casa, quando eu falo da casa, é os proximidades, são os piores nesse sentido.
Ele não vai apoiar, não vai aplaudir, não vai bater nas costas, não vai. Quem vai? É os de fora. Então, faça mesmo sem ver os resultados, faça. Eu tô aqui fazendo a minha parte, é o meu desafio. Todo dia um vídeo, todo dia um vídeo, estudando a palavra, tal, e fazendo um vídeo todos os dias, sem aplauso, sem comentário, sem elogio, mas eu tô isso é um tipo de convicção porque eu estou fazendo. Então, faça também. Você tem a mesma coisa? Abra um canal do YouTube. Você tem algo que Deus falou para você abrir um negócio, para você, enfim, evangelizar, ganhar pessoas, ser ali influente na internet, na sua igreja, no seu bairro, abrir um negócio, muita gente vai ganhar com isso. Faça. Se Deus falou, faça. Não vai ter elogio, não vai ter batida nas costas, ninguém vai entender, mas se Deus falou, responda, passa pelo processo e depois vai vir a recompensa. A recompensa nunca vem antes. Sempre vem primeiro o trabalho. Deus, ele quer ver o quê? O coração. Se você vai fazer mesmo sem aplauso, se você vai fazer sem reconhecimento, veja a história. Veja as histórias de quem está no lugar onde você quer chegar. Então, eu tô vendo as histórias de quem começou e o que conecta. A pessoa, eu comecei assim, eu tinha uma visualização. Tinha duas, eu falei, eu já tenho 10, tô na frente, então vamos embora. Então, não, esse vídeo, entenda, não é sobre mim, sobre o meu canal. É sobre você. É sobre o que Deus falou com você. É sobre clareza, é sobre identidade, é sobre isso. É sobre isso que o apóstolo Pedro está falando. Está nos ensinando algo. Então, eles fizeram, os profetas falaram, sem entender para quem seria, sem conhecer, sem evidência de um tempo que não era nem para eles. Mas fizeram, obedeceram, morreram por isso. Alguns, né, morreram por essa palavra. Marcaram, estão na Bíblia escrito por causa dessa decisão que eles tomaram. Agora chegou a nossa vez. Agora é o nosso tempo. É como diz, chegou a hora do Brasil e ergue o tênis. Não é sobre isso que eu tô falando. Chegou a nossa hora. Chegou a sua. É no ordinário primeiro de todos os dias para depois viver o extraordinário. Mas o principal não é o extraordinário, é o ordinário vivendo todos os dias. Tá bom? Então, se você chegou até o final, escreva no comentário aí a palavra que eu disse, que eu já nem lembro mais qual é. E a gente se vê no próximo vídeo. Amanhã. Não, esse vídeo dos devocionais está na segunda-feira. Tá bom? Eu descanso para você colocar em dia o sábado e domingo. E na segunda-feira a gente. Bom, fica na paz. Um abraço. Tchau. Eita, oramos. Estamos aqui ainda. Tchau.